Boa noite, graça e paz. Estou mais uma vez aqui para fazer essa live. Essa já é a sétima ou a sexta. Você pode ouvir e clicar no Facebook, Neuja Batista, se você quiser se interessar. Hoje nós vamos primeiro orar e começaremos orando. Bondoso eterno, Salvador amado, nós queremos essa noite te agradecer. Agradecer por tudo que tu tem feito. Pelos grupos da nossa igreja, pela nossa igreja, pelo pastor José Urânio, pela Conceição, sua esposa, pelo pastor Vitor e por toda a membresia, desde o menor ao maior, que o Senhor tem abençoado. O Senhor tem estendido a sua mão. Bondoso Deus, visita agora, nessa noite, os grupos, a tua igreja, todo o teu povo, a convenção, a BN Leste. Em especial, eu quero pedir para missões. Missões está no coração de Deus. E Deus nos chamou e nos deu o ID. Toma em tuas mãos, recebe. Que essa live seja para a honra e glória do teu nome. Que todos possam ser abençoados, confortados. Enche cada um com esta palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Essa live dessa noite um momento que eu vou baixar. Essa live dessa noite fala da Pedro. Vou começar a falar. Eu sou presidente de missões da minha igreja já há 16 anos, junto com o meu pastor, que também veste a camisa de missões, pastor Vitor. Nós somos unidos, unidade. A convenção esse ano está com o tema unidade. E eu quero já ler aqui no livro de Atos. O livro de Atos é um livro que fala da história é um livro histórico. Depois que tem Mateus, Marcos, Lucas e João, o Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João vem Atos, e Atos é o livro histórico. E eu já quero falar dos discípulos, a grande perseguição, né? E hoje nós vamos falar de perseguição dos mártires, estão começando. O cristianismo vem surgindo em toda a popa. E o judaísmo não queria o cristianismo. E mataram Estevão, o primeiro mártir. E Paulo assistiu à morte de Estevão. Prenderam também, mataram Tiago. E agora prenderam a Pedro. É o que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos ler o 12, Atos 12. Herodes persegue a Tiago e a Pedro. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os matar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João, vindo a ser isto agradável aos judeus. Prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pão asmo, e tendo feito prender, lançou no cárcere, entregou a 4 escotas e 4 soldados, cada um para guardar, tencionando-se apresentar-se depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia o quê? Oração incessantemente da igreja a Deus
por parte da igreja a favor dele. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias nos pés, duas cadeias nas mãos. A porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele do lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E então as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse-lhe o anjo: cinge-te a cabeça e as sandálias. E assim o fez. E disse mais: põe-te a capa e segue-me. E então saindo o seguiu, então não sabendo que era real, que fazia por aquele anjo. Parecia-lhe ante uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram no portão de ferro que dava para a cidade, o qual lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora eu sei que verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a perspectiva do povo judaico. Nós vamos comentar agora esse texto. Parecia muito bom, muito agradável o judeu prender a Pedro. Era o começo das grandes perseguições. A igreja ainda não tinha igreja. Os cultos eram nas casas. E lá em Atos 4, Pedro começou a pregar. E 5.000 almas se converteu. E aquilo fez com que o rei Herodes ficasse com inveja. Com o rei Agripe e com os outros companheiros, disseram: vamos prender Pedro, depois da Páscoa vamos matar Pedro, porque daqui a pouco ele vai ser mais conhecido, vai ser mais social, vai ser melhor do que o rei Herodes. E assim o fizeram. Dando continuidade no 11, e então Pedro, caindo em si, disse: verdadeiramente, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a perspectiva do povo judaico. Considerando a sua situação, revelou aí a casa de Maria, mãe de João Marcos, combinado. Marcos, aonde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Irmãos, Pedro estava preso. Pedro se levantou, teve um chamado direto de Jesus, naquela grande pescaria que Jesus estava observando. Foi a pescaria maravilhosa. E era Pedro, Tiago e João. Pedro era extrovertido, João já era introvertido. Pedro assim, que tinha que falava, ele é meio parecido comigo, falo mesmo. Então ele era assim. E aí Pedro passou a noite toda pescando. Era uma companhia, era uma cooperativa, onde pescavam, e aqueles peixes eram divididos entre eles, e Pedro não pegou nada, e nem Tiago e nem João. E eles estavam ali lavando a rede, limpando as redes, e Jesus estava ali, olhando, ali no mar, e disse para Pedro: olha, lança a tua rede no mar alto. E Pedro disse: passamos a noite toda, afinal de contas somos peritos em pescar. Pedro conhecia o mar.
conhecia tudo. Mas Pedro disse algo sobre a tua palavra. Vamos lançar rede em cima da tua palavra. E Pedro lançou a rede. E eu creio que ele foi no mar alto. E lá ele pegou grandes peixes, que as redes começaram a romper. E naquele mesmo dia, Jesus disse para Pedro: Pedro, tu não mais serás pescador. Da agora em diante você vai ser pescador de homem. Ali foi um chamado de Jesus para Pedro. Pedro era um simples pescador. Não tinha feito nenhum curso de teologia. Nem andava muito com Jesus. Depois que passou a andar. E aí então, Pedro, quando ouviu esse chamado, que ele saiu do mar todo sujo, mal vestido, ele disse: afasta de mim, Senhor. Ele viu que Jesus era o grande Redentor. E dando continuidade aqui, a igreja estavam reunidos. A igreja estava orando para que Pedro fosse solto. Irmão, o poder da igreja em oração é tremendo. E onde é que Pedro estava orando? Na casa de Maria. Maria era mãe de João Marcos. João Marcos que escreveu o livro de Marcos. Porque Mateus escreveu, Mateus que dava ênfase a Jesus Rei. Marcos escreve o livro de Marcos, dando ênfase ao servo. E já Lucas, ele diz o filho do homem. O povo acreditava no homem. E ali eles oravam todos os dias. A igreja, quando ora, irmão, é apenas um dinamite. Mas se houver uma grande multidão orando, passa a ser vários dinamites que vai explodir. Então nós vimos que Pedro foi tirado para fora. Quando considerando a sua situação, resolveu, depois que Pedro saiu, foi para a casa de Maria. Porque Pedro sabia que lá a igreja estava reunida orando. De João Marcos, com o nome de Marcos. Onde muitas pessoas estavam congregadas orando, irmão. A oração é a chave. A oração abre os céus. Quando se ora, se clama. E Jeremias 33 diz: clamas a mim. Jeremias 33:3. E eu responder-te-ei. E anunciarei coisas grandes e firmes que não sabem. A igreja estava batendo. E ele nos convida a bater na mesma tecla. E ele foi até lá. E o anjo, irmão, essa mensagem dessa noite, ela é toda de mistério. Porque não foi o homem que abriu as cadeias. Não foi o homem que foi lá e tirou os ferrolhos. Entre o portão havia um portão de ferro. E depois do portão de ferro havia um outro portão que se abria por fora. Mas o anjo, irmão, na hierarquia angelical, os anjos obedecem à voz de Deus. E os anjos estavam ali. E Deus disse: olha, vai lá soltar Pedro. Só que o anjo, hoje se fala, hoje evolução, tem controle remoto, aperta um botão, muito bom. Só que o controle remoto já tinha, porque quando o anjo abriu os portões, tirou as cadeias, soltou totalmente Pedro e disse para Pedro: cinge, calça a tua sandália, protege os teus pés, coloca a tua capa. E ele seguiu junto deu cobertura a Pedro, até Pedro ficar seguro até a casa de Maria.
onde todos estavam orando. E quando Pedro chega na casa de Maria, que bate, vem uma menina, porque Maria, ela era viúva, e ela ofereceu sua casa, transformou sua casa em oração, igual a casa do pastor José Urânio, que está transformada em oração, oração 8 da manhã, oração 2 horas da tarde, oração à noite. Então ali virou casa de oração. E ele bate no portão, o portão era aberto por dentro, e uma menina escuta a voz de Pedro e corre e diz: olha, é a voz de Pedro. E todos disseram: não, é um fantasma. Imagina, Pedro está preso. Irmão, nós estamos orando, olha a nossa falha, a nossa incredulidade. Estamos orando para Deus fazer algo, estamos orando para Deus tirar, providenciar um antídoto, uma vacina para esse vírus. Será? Ainda duvidamos? E a menina disse: não, é Pedro, Rod. O nome da menina, Ródia, ela trabalhava lá. E aí, é Pedro sim. E aí eles olham e vê Pedro e ficam todos pasmos. E quem foi que abriu? Então essa palavra, ela é uma palavra de mistério. Os mistérios de Deus, irmão, nós muitas vezes não entendemos. Os mistérios de Deus é como segredos de Deus para as nossas vidas. Nós não sabemos como Deus vai fazer, só que Deus está olhando para nós. Quando Samaria foi cercada lá em 2 Samuel 7, aquele povo ficou ali 2 anos sem ter o que comer. Comia cabeça de cavalo, regada com esteco de pombo. Só que como essa palavra é mistério, Deus agiu misteriosamente. Deus usou 4 leprosos, porque havia um leprosário naquela cidade com 500 leprosos, mas tinham morrido 96, só tinha 4. E eles foram até o arraial dos assírios, que tinham cercado, e trouxe comida para toda a cidade. Aqui eu digo que foi uma ação de mistério, o mistério de Deus, irmão. Deus usa como Ele quer. Eu quero também relembrar aqui, quando que ela não tinha mais, que ela foi procurar os gravetinhos, a viúva de Sereta, e ela diz para Eliseu, aqui são os milagres de Eliseu. Tanto Eliseu como Elias fez milagre. E ela diz: a tua serva não tem nada. E Deus fez um milagre, que foi outro mistério. O azeite da viúva aumentou e a farinha da botija. E falando de mistério, nós vimos aqui que Elias, ele fez 7 milagres. Mas Eliseu, aqui lá no livro de 2 Reis, ele pede para Elias: Elias, eu quero porção dobrada. Irmãos, é maravilhoso quando o crente fala: eu quero porção dobrada da tua graça, eu quero porção dobrada do teu espírito, eu quero porção dobrada do teu amor, eu quero porção dobrada da tua alegria. E ele recebeu porção dobrada. Só que Elias fez 7 milagres e Eliseu 13 milagres. Mas Eliseu pediu porção dobrada. No livro de 2 Reis 13, 21, diz que os moabitas invadiram e traziam um soldado que morreu. E aquele soldado morto jogaram na cova de Eliseu. Eliseu já tinha morrido. E só tem os ossos de Eliseu. E aquele soldado reviveu. Isto
nos leva a crer nos mistérios de Jesus. Mistério, irmão. Jesus tem os seus mistérios para resolver as nossas questões. Nós vimos aqui em Êxodo 15:16, eu dou todo o endereço que você pode copiar, que Deus abriu o mar vermelho, irmão. Isso é mistério, irmão. E o povo passou com seus pés em terra seca. O anjo do Senhor também. Ele diz que lá no Salmo 34:7, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos seus filhos e o livra. Deus está falando dos seus mistérios. Deus está falando da sua graça e do seu poder. Segundo a Crônica 32:1 diz que com o mundo está o braço de carne, mas com seus filhos, conosco, está o braço do Senhor. Nós vimos que em Isaías 37:36, o rei de Judá estava sendo afrontado pelo rei da Síria, chamado de Senequeribe. E ele começou a roubar tudo da cidade. Tirou as cidades, roubou cidades. Quem era o rei? Era Ezequias, rei de Judá. O que mais que ele tirou? Tirou o alimento. Tirou as portas de ferro, de ouro que forrava o templo. E deixou o rei Ezequias sem nada. Mas naquela época, Ezequias podia olhar para o Salmo 46 e dizer: o Senhor é minha fortaleza, é meu socorro na hora da angústia. E o que o rei fez? Mandou cartas de acusações, dizendo: você não vai vencer. Você já é derrotado. O inimigo, ele diz que você é derrotado, irmão. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. E ele pegou aquelas cartas, o rei. Só tinha acusações. E levou no templo. Jejuou. Se vestiu de saco de cinza. E colocou diante do Senhor. E o Senhor, que ele rege toda a ira, ele mandou um anjo só. Foi até o exército. Senequeribe matou 185 mil. Então o nosso Deus, irmão, não é Deus de brincadeira. É Deus poderoso. É Deus poderoso na guerra. É Deus que nos sustenta, irmão. E o Senhor foi ministrando esta palavra no meu coração. E nós vimos mais aqui Pedro pregando e mistério acontecendo. 5 almas aceitou Jesus. E agora nós vimos aqui em Atos 16. Eu trabalho com missões. Quero falar de estatística dos missionários. Porque nós estamos falando nesta noite da perseguição. E a perseguição é grande. A perseguição para matar os cristãos em toda parte. Coreia do Norte, China, não se pode pregar e nem Índia. Mas estamos visto que o evangelho cresce. E agora Paulo e Silas tiveram uma visão, a visão macedônia. Eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito de Deus, misteriosamente, foi um mistério, disse: não, Paulo e Silas, vocês vão para a Macedônia, vocês vão lá levar o evangelho. E eles foram, e eles ouviram através da Macedônia, a visão Macedônia. E Paulo e Silas foi pregar o evangelho.
E lá encontrou dificuldade. Logo que chegou, ele foi para o rio orar. E lá houve a primeira conversão de Lídia. A Lídia se converteu e toda a sua família. Depois, à tarde, eles foram para um ar livre. E lá houve a conversão daquela jovem adivinhadora, que tinha um espírito de demônios de adivinhação, que dava lucro para os donos da cidade. E eles foram espancados, foram presos, ficaram no cárcere presos com seus pés amarrados, debaixo de banheiro de lugares podres. Mas Paulo e Silas começaram a orar de madrugada e a louvar a Deus, e cantava e orava. E Silas dizia, mas é assim, ele dizia, isso é ócio da profissão. Deus está conosco. É um preço que o missionário tem que pagar. Mas o missionário é alegre, ele é feliz. E ali, à meia-noite, de novo, outro mistério. Deus mandou um trovão, abriu o cárcere, ficou aberto ali, Paulo e Silas cantando, louvando, com as suas costas sangrando da surra que levou. A surra de Paulo e Silas, nasceu a igreja em Filipos. E aquela igreja havia uma família, a família de Lídia, a família agora vai ter do carcereiro, a família da moça adivinhadora, e ali nasceu uma igreja em Filipos. E aquela igreja, e aquela carta aos filipenses que foi escrito, significa alegria. Uma carta que significa alegria, que nasceu de uma surra dos servos de Paulo e Silas. E agora o cárcere está aberto e o carcereiro quer se matar. E todos foram acometidos pelo poder de Deus. E Paulo disse, não se mate, nós estamos todos aqui. E aquele carcereiro se ajoelha e diz, mas o que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, a tua família, irmão. Não. Agora é tempo de pregar o evangelho. Eu não vou ficar de braço cruzado, não. Eu prego aqui, se der para eu pregar na rua, eu saio assim que eu puder. Irmãos, mais uma conversão do carcereiro. O que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e tua casa. Porque Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estás cansado, oprimido, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é agora, irmão, não é amanhã, não é depois da manhã, é agora, é tempo. Pregue a tempo e a fora de tempo. O anjo também levou o Filipe até uma estrada de Gaza, e lá estava a rainha de Candace, da Etiópia. Estava ali sem saber ler a palavra. Isaías 53. E o anjo levou Filipe. Está escrito em Atos 8:36. Eu dou o endereço de tudo. E chegando lá, ele diz, vocês entendem o que estão lendo? Como entendereis se não há quem explique? Como entendereis se não há quem pregue? Irmão, leva a palavra. Vai às nações. O mundo precisa de Cristo. E todas aquelas 7 pessoas que estavam na carruagem do eunuco da rainha de Candace aceitaram Jesus e foram batizados. Irmãos, tem alguém perto de você, na rua na tua casa, precisando de Jesus. E você precisa dizer para ele, como está escrito em Atos 4:12.
nem em cima do céu, nem embaixo da terra, há um Deus pelo qual devemos ser salvos. Há um nome pelo qual devemos ser salvos. E esse nome é Jesus. Irmãos, ore pelas ações. Ore pelas ações, ore pelo mundo. Porque Deus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Deus ama o pecador, só não ama o pecado. É hora de sairmos, é hora de buscarmos aqueles que estão perdidos. E Deus vai conosco, irmão. Não fique com medo. Quando você abre a boca, Deus está lá para mandar o terremoto e quebrar as cadeias, para fechar a boca do leão, porque o anjo do Senhor acampa ao redor. Ao derredor está Satanás, mas ao redor está o anjo do Senhor. Irmãos, se desperde para pregar. Faça como Paulo. Paulo pagou o preço, mas aí o evangelho chegou na Europa. E o evangelho precisa chegar até em tribos indígenas. Irmão, pregue a palavra. Eu estou com saudade do culto de missões que temos uma vez por mês da igreja. E nós trazemos missionários que traz visão missionária, que traz estatística. E nós vamos começar da estatística também aqui. Irmãos, é hora de buscar. Não deixe. É mistério. Tudo que Deus fez foi mistério. E eu quero louvar a Deus com um corinho que talvez você não goste. E depois eu vou cantar um hino missionário. Esse corinho que eu vou louvar, que essa palavra, querido, foi sobre mistério. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O varão está descendo com um rolo na mão. Ele está te convidando, é mistério, irmão. O varão está descendo com um grande rolo na mão. Ele está desenrolando, é mistério, irmão. O mistério é de fogo e o mistério é de Deus. Vou cantar a estrofe do hino que nós cantamos no culto de missões. Eis os milhões que ainda estão em treva, que ainda não aceitaram a Jesus. Eis os milhões que em trevas tão medonha jazem perdido sem o Salvador. Quem quer irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador. Todo poder o Pai me deu na terra, bem ali no céu. E depois de anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Irmão, eu choro com missões. Eu amo missões. Eu vou cantar a última estrofe. Oh Deus, apresse o dia glorioso em que os remidos todos se reunirão num coro excelso, santo e jubiloso, para todos sempre glória a ti darão. Todo poder o Pai me deu na terra, bem ali no céu. E depois de anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Irmão, eu amo missões. E eu sei que pode ser que eu ainda vá. Com 76 anos, irmão, eu tenho uma missionária com 82 que prega. E se Deus me mandar, eu já sei para onde eu vou. Eu vou para o sertão do Nordeste. Pregar ali o Evangelho para os
adeptos de Frei Damião. Mas, amados, vá avante. Que a graça do Senhor, eu vou orar agora, abençoando todos. Senhor, eu quero abençoar agora o mundo todo. As nações em Cristo. As pessoas que precisam ouvir a tua palavra. O mundo todo. A África. Senhor, Coreia do Norte, que mata os cristãos. A China mesmo, que é proibido. A Índia também, todo mundo todo. Coloco agora na tua mão aqueles que estão de frente do trabalho. Enfermeiros, médicos, dando as suas vidas por amor às vidas. Senhor, abençoa a minha igreja, meus irmãos, todos meus irmãos, meu pastor José Urânio, grande missionário de missões, o pastor Vitor, continuar sendo uma igreja missionária, uma igreja que envia, uma igreja que prega a tempo e a fora de tempo. Visita toda a convenção batista, desperta a convenção, ó Pai, desperta, Senhor, abençoa, Senhor, os missionários, o departamento de missões batista, junta Jamil, junta de missão, junta internacional, batista de missão mundial. Visita todas as bases de missão, portas abertas, missão Jocum, missão Juvepe, missão Desafio, Senhor, visita, desperta os missionários, toma em tuas mãos que nós estamos aqui em casa, temos a nossa casa, a nossa comida, e muitos deles não têm nem onde dormir. Senhor, dai o conforto para eles. Dai, Senhor, o conforto. Toma em tuas mãos, Senhor, porque tu és mistério, mas os teus mistérios serão desvendados nessa noite em todas as ações. Visita aqueles que estão sofrendo dores, visita aqueles que estão trabalhando por conta própria, visita aqueles, ó Senhor, que tem o seu negócio próprio, que tem o seu Uber. Visita a Regina, visita o Luizinho, a Dorinha, o Evandro, visita cada um que trabalha por conta própria. Senhor, derrama do teu Espírito Santo, sustenta com poder, sustenta com a tua graça, com a tua proteção. Guarda, Senhor, cada um debaixo da tua santa e poderosa mão. Que a graça do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus, em todo o mundo, em toda a terra, todos que estão ouvindo, não importa se é branco, preto, amarelo, Deus já quebrou todo o preconceito. Visita em nome de Jesus, concede a vitória, concede a tua graça, Senhor. Fica conosco, Senhor. Fica com o teu povo, pelo teu poder e pela tua graça, Senhor, derramando do teu Espírito, aconchegando a cada um, no nome de Jesus. Que o mistério de Deus alcance cada vida, porque Deus é o mistério, e Deus tem os seus anjos, e os seus anjos trabalham a favor de cada um. Obrigado. Diga comigo, obrigado. Hoje você ouviu com fundo musical aqui do meu notebook. Isso é bênção, irmão. Estou aprendendo. Fica em paz. Eu quero dar uma saudação aqui para o irmão o pastor Aquiles, que perdeu sua mamãe. A minha amiga perdeu uma grande mulher de Deus. Mas não perdemos, porque o céu ganhou. As minhas condolências atrasada. No dia 3, Deus achou por bem levar a Julieta. Mas ela não morreu do vírus. Ela foi acometida de uma enfermidade do coração. Infartou. E Deus achou por bem levar. Todo o Brasil para Cristo. Eu deixo a paz também. No nome de Jesus. Amém.